Meio-dia e 11, como eu disse, conosco aqui nos estúdios da Itatiaia, do Rádio Esporte, diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano. Primeiro, Rodrigo, é um prazer recebê-lo aqui na Itatiaia, na casa nova, né, na nova Itatiaia. Obrigado por nos atender gentilmente ao convite da Itatiaia. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Emerson. Eu quero agradecer o convite. Uma boa tarde também ao Alexandre, o Léo, o Henrique, para você também. Agradeço demais o convite e pude aqui, antes de entrar no ar, testemunhar aí as ótimas instalações, né? E a gente sempre entende que a melhor infraestrutura de pessoas, infraestrutura física, sem dúvida nenhuma, se consegue os melhores resultados. Então, parabéns aí por todo o investimento realmente da casa, muito bacana mesmo. Agradeço em nome de todos. E hoje a cobertura do Atlético está a cargo do Thiago Reis e ele tem uma pergunta para você. Fala, Thiago. Legal, Romano. A partir de agora, importante, né? Vamos receber o diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, a quem estendo o meu abraço. Uma boa tarde, Caetano. E a primeira pergunta é a pergunta que eu mais ouço quando estou no seu nome e seu bairro, entrevistando os torcedores. O Cuca já bateu o martelo? Ele fica ou não fica, Rodrigo? Boa tarde. Seja bem-vindo à nova sede, à nova casa da Itatiaia, Caetano. Boa tarde, Thiago. Prazer falar contigo também, novamente. Olha, nós não temos, né, obviamente, um acordo já estabelecido, né, para o próximo ano, para a próxima temporada, mas é o desejo, posso falar, meu nome pessoal, vocês todos aqui sabem que as decisões estratégicas no Galo, elas passam por decisões de um órgão colegiado, juntamente com o presidente Sérgio, com o nosso vice, Dr. Murilo Procópio, mas a intenção, né, de todos é dar continuidade ao trabalho do Cuca. A gente deve, no momento propício, e espero que em breve, iniciar talvez essas conversas. Vai depender também, óbvio, né, do desejo dele em dar sequência no trabalho, mas eu não vejo um profissional, outro profissional tão capacitado e conhecedor das coisas do Galo como o Cuca para seguir liderando esse projeto. E também não vejo para ele, eu já disse isso algumas vezes para ele, outro clube que encaixe com as ideias, com uma metodologia que ele aplica, como o Galo também. Afinal de contas, ele é um treinador mais vencedor da história do Galo, né? Então, eu acho que essas questões todas casam, e se nós não tivermos interrupção de trabalho, eu vejo isso como já uma vantagem competitiva em relação ao próximo ano. Comentarista Léo Figueiredo. Rodrigo, bom dia. Geralmente, você já é experiente, você está acostumado sempre a fazer um planejamento para o próximo ano, né? E esse planejamento ele não começa, né, 2, 3 meses, não. Ele começa quando um ano já começa, aí começa scout de jogador, análise de desempenho, né? E o planejamento de um ano. Mas como o Atlético está em vias aí de se tornar SAF, e aí vem a possibilidade de um investidor, você está fazendo 2 planejamentos para o ano que vem? Um em caso de investimento e SAF e outro em caso de não investidor? Léo, você falou bem, praticamente o nosso trabalho ele não para, né? Hoje no Brasil tem esse novo modelo que é a questão dos prazos das janelas, né? Então, mesmo que você não tenha condições de inscrever e nem de vender jogadores, o teu plano, a tua reavaliação, ela é diária. Nós não podemos ficar, né, esperando a janela abrir para termos aí os nossos alvos, não. Mas sem dúvida nenhuma que a gente está trabalhando com 2 cenários, sim, né? Um cenário que nada mais é do que a continuidade que a gente vem fazendo, pela questão da falta de capacidade de investimento, né? Então nós temos que estar aí monitorando jogadores que possam estar retornando ao Brasil, os jogadores em termos de contrato. Esse é o perfil adotado até agora, né? E agora, se realmente mudar esse modelo e nós tivermos uma capacidade de investimento, talvez possamos ir no mercado de outra forma, né? Adquirindo talvez a questão do vínculo federativo, talvez mudando até o perfil do atleta em algum momento, né? Fazendo um investimento para depois uma revenda. Muda sim. Mas nada que vá nos pegar de surpresa. A gente vem trabalhando em 2 caminhos. Claro que isso no fórum ideal, né? Internamente, com muita cautela, por mais que a gente saiba que é o trabalho de vocês também, né? Levantar possibilidades em nome. E o nosso é guardarmos as informações, porque o mercado é competitivo e se nós não temos os maiores recursos, a gente tem que tentar chegar antes.
O Henrique André, que também é setorista da Itatiaia, do Atlético na Itatiaia, no digital da Itatiaia. Faça a sua pergunta. Rodrigo, boa tarde. Prazer tê-lo aqui. Em relação ao transfer ban, né, envolvendo o Nátio Fernandes, muito tem se falado que o Atlético teria feito um acordo com o River. A que pé anda isso e qual é a verdade sobre essa situação do Nátio envolvendo o River? Bom, Henrique, nós não temos como negar, é fato que nós estamos com esse impeditivo junto à FIFA, mas é uma questão muito pontual, né? O Galo, deixando a precisão toda de lado, mas me parece que são quase 34 milhões de euros já pagos em ações na FIFA e também em aquisição de atletas desde o ano de 2020, principalmente. E esse caso pontual foi um desencaixe de fluxo mesmo, mas já tem essa repactuação com o River para, assim que nós tivermos os recursos, já resolver isso e prontamente tirar esse problema do transfer ban. Hoje, Henrique, o impacto, ele não é enorme, não é gigante. Eu acho que sempre tem o impacto da questão da imagem do clube. Isso não adianta nós ficarmos aqui dourando a pílula, mas em termos práticos, hoje, pela janela de transferência estar fechada, ela não nos causa grandes estragos. Mas a gente tem que solucionar porque tem que ser tratada como uma exceção. O que aconteceu no caso do Nath é uma exceção e ela não pode ser regra e o clube está trabalhando já para solucionar isso. Comentarista Alexandre Simões. Boa tarde, Rodrigo. Desde 2020, né, e a gente pode colocar isso, e é um processo que começou sem a sua presença aqui ainda, que você chegou ano passado, mas desde 2020 o Atlético se coloca aí como um rival de Flamengo e Palmeiras, que são os dois times de maior potencial de investimento no futebol brasileiro e que tem colhido os resultados, e o 2021 do Atlético foi sensacional, não só com a conquista de 2 grandes títulos, né, mas pelo futebol apresentado também e pela arrecadação que foi gerado esse sucesso esportivo, né? E isso encheu de expectativa para o 2022, que tem sido um ano totalmente diferente daquele de 2021. Né? O clube caiu nas Copas, tem uma questão aí de azar em sorteio também, de pegar adversário muito forte de cara, e justamente o próprio Flamengo e o Palmeiras foram quem eliminaram o Atlético, mas um Brasileirão muito ruim. E o Atlético, pelo modelo dele, né, ele depende muito do resultado esportivo, né? Porque não é uma situação, por exemplo, como a do Flamengo, que se estruturou para investir. Né? O Atlético está investindo para se estruturar. Perfeito. E aí ele depende muito do resultado esportivo que não veio. Né? Qual o diagnóstico para que esse 2022 seja tão diferente do 2021, embora grande parte do grupo tenha sido mantido? Bom, Alexandre, tá correta a tua avaliação. É bem esse o momento mesmo, né? A gente tem que buscar, através do resultado esportivo, aumentar as nossas receitas, né? E não o inverso. O Galo, ele vem nesse processo de reestruturação, de repactuação de dívidas, e vocês sabem que se não fosse realmente o grupo dos 4Rs terem feito o aporte que fizeram, talvez essa trave... Bom, primeiro que o título do ano passado seria impossível, né? Em condições normais. E essa travessia que a gente espera que em algum momento ela cesse e o clube possa caminhar com suas próprias pernas, ela também seria inviável. Mas o Galo se colocou já como esse adversário. Eu acho que esse elenco, mesmo esse elenco, nós tivemos quase que 90% manutenção do elenco. Então houve também um trabalho de investimento em renovação de contratos, a chegada de outros tantos, na modalidade que eu expliquei antes, porque nós tínhamos que chegar antes, fizemos vários pré-contratos com atletas, que é onde não onera o clube de forma tão representativa na aquisição de um determinado atleta. Então, eu acho que a gente, se nós não melhoramos, no mínimo, nós não pioramos em relação ao elenco do ano passado. Acho que o primeiro semestre, as primeiras competições, nós conquistamos, né, que eram as possíveis ali, né, o Tricampeonato Mineiro e a Supercopa, e realmente estamos e fomos aquém no Campeonato Brasileiro. Todos os dias nós fazemos as nossas reuniões, seja, né, com o presidente, com o órgão colegiado, e seja também com o pessoal embaixo, comissão técnica. A minha percepção é de que em algum momento aquele desejo,
necessidade até de ganhar o Campeonato Brasileiro. O ano passado nos trouxe um foco muito maior no Campeonato Brasileiro, que é a grande liga, é o campeonato mais importante dentro do Brasil, e que esse ano, eu acho que em algum momento, estou falando até na parte mental, o porquê dessa oscilação muitas vezes dentro do campo, nos fez direcionarmos talvez esse foco para as Copas, e principalmente na Copa Libertadores, onde, lamentavelmente, num outro detalhe, né, acabamos sendo eliminados nos pênaltis. Então eu acho que isso nos prejudicou em termos de concentração de esforço no Campeonato Brasileiro. Não justifica, mas é o que eu penso que aconteceu, até de forma inconsciente. Mas a nível de elenco, como você mesmo disse, mantivemos o mesmo elenco, temos a mesma infraestrutura, a diretoria manteve todas as condições necessárias a nível de logística, todos os pagamentos rigorosamente em dia, e nós, e eu me incluo, oscilamos demais no Campeonato Brasileiro. Essa posição do Galo hoje, ela não é a posição nem só pelo investimento e nem tampouco pela qualidade do elenco. E o que a gente vai fazer, um cuidado que a gente tem que fazer, é não transformar esse ano de 2022 numa missão de reformulação. Porque aí sim o Galo vai ter um novo recomeço. E eu não acredito nisso. Nós temos que fazer ajustes. E o momento é tomar a Deus aí após essa reta final que a gente precisa classificar de forma direta para a Libertadores. E fazer as nossas análises em relação às individualidades, ao elenco, analisar o ciclo de alguns, mas a ideia é não fazer... A ideia não, nós não faremos terra arrasada por conta dessa oscilação no ano. Porque, Alexandre, nós não vamos nunca nos colocarmos ali como os protagonistas. Nós sabemos da responsabilidade que temos, mas esse negócio de todo ano recomeçar, ter uma modificação da fotografia do time, como muitas vezes a gente vê alguns clamando por isso, pode ter certeza. Risco altíssimo na hora do acerto, quando você faz esse tipo de coisa, e risco altíssimo financeiro também. Não por acaso, os clubes que acabaram ao longo de décadas construindo esse passivo, é porque tiveram uma rotatividade muito grande de jogadores. E nós temos que trabalhar com responsabilidade. Fazer os ajustes, mirar o topo, mas nós não temos mais como voltar atrás, viu? A gente seguirá e temos que assumir essa responsabilidade de ser um dos clubes que entra em qualquer campeonato para ganhar. Ô Rodrigo, o torcedor do Atlético se manifestando através do chat do YouTube da Itatiaia, o Toninho Moraes está na Austrália acompanhando o programa e dizendo o seguinte: continue com esse ótimo trabalho, Rodrigo, e dizendo que você é o melhor diretor de futebol do Brasil. Então a pergunta aqui para você responder depois do intervalo, a gente vai fazer um intervalo rápido, é do João Rufino. Ele é de Moeda, ele é até da Galo Moeda, que é a torcida organizada lá, e ele está preocupado aqui, querendo saber se o Hulk fica por ano que vem, mas você vai responder isso depois do intervalo. Só agradecer o Toninho, né? É o Toninho. Obrigado pelas palavras, isso é fundamental para a gente seguir trabalhando aqui. Obrigado mesmo. Rodrigo Caetano, o Rodrigo tem o José Estevão Tércio, eu também acho o trabalho do Rodrigo excelente. Parabéns, Rodrigo, tá te parabenizando aqui. E a pergunta que foi feita antes pelo João da Galo Moeda, e é uma preocupação constante que a gente recebe aqui do torcedor do Atlético. O Hulk fica para a temporada que vem? Bom, primeiro eu agradecer o Estevão pelas palavras, como eu disse antes, né, era o Toninho, né? Normalmente o diretor de futebol ele é lembrado, né, quando as coisas não estão indo bem. Mas é o meu papel, tá? Eu tenho que me comunicar com o torcedor, principalmente quando nós não temos os objetivos atingidos. Penso eu. Sempre foi assim por onde passei e aqui não vai ser diferente. Por isso que estou aqui também hoje. Em relação à pergunta é do João, da Galo Metal. Da Galo Moeda, né? Da Galo Moeda, é João Metal o nome dele. Um abraço aí pro João aqui. Quando nós ganhamos os títulos do ano passado e que nós estendemos o vínculo do Hulk e repactuamos algumas situações, foi justamente prevendo que ele não fosse sair daqui, talvez, eu nem vou dizer que ele sai daqui só de bengala, porque do jeito que ele é forte, tem saúde, daqui a pouco eu tô falando daqui a 10 anos, não, mas nem ele tem intenção de sair, nem nós temos intenção que ele saia. Ele tem um contrato bastante, eu acho, importante para ele, importante para o Galo. Ele é realmente uma das grandes lideranças técnicas e também na questão mental, e
não passa pela cabeça dele nem nossa, ele continua assim. Não vejo nem possibilidade dele migrar, seja dentro do Brasil ou fora, para qualquer outro clube que não no Galo. A identificação dele é gigante aqui. Ô, Rodrigo, agora há pouco você fez uma análise sobre o ano, né? E o que aconteceu até agora. E principalmente nos últimos meses, aí, agora o Atlético teve até 2 vitórias, o empate com o Ceará, que ficou com gosto amargo, mas muito se falou, falta confiança, falta isso, falta aquilo. Você acabou de dizer que foi detectado um certo relaxamento, né, uma acomodação. E quando o ano começou, eu estava aqui num bastidores com o João Vitor Xavier, a gente entrevistou o Rafael Menin. E o Rafael falou que o maior desafio de 2023 era manter esse grupo motivado para fazer a mesma coisa que fez no ano passado. Você é muito experiente, o presidente Sérgio Coelho é experiente, o Atlético é cheio de atletas experientes. Esse problema, essa condição detectada, como combatê-la? Como que você tira esses caras da zona de conforto? É com uma cobrança maior? É com um mimo maior? Como que é lidar com os atletas quando fica notório assim? Os caras deram uma relaxada, você mesmo disse, o interesse do ano passado era diferente. Como que você mexe com o elenco? Então, assim, vamos lá. Para não ficar nenhum tipo de ruído, né, na minha fala. Eu me referi à questão, muitas vezes, de você, até de forma inconsciente, priorizar outra competição. Foi isso que eu disse. Em momento nenhum, os atletas deixaram de trabalhar como sempre trabalharam. Eles sentem, tanto quanto todos nós, e como torcedor, o nível de comprometimento é elevado porque, como você mesmo disse, jogadores experientes, que têm realmente uma carreira vitoriosa, que vem de um momento vitorioso, eles sabem que, vamos lá, a exigência já vai ser diferente, alta. E aí que eu me refiro. Talvez, em momentos, principalmente do Campeonato Brasileiro, em que nós tínhamos as Copas ainda caminhando em paralelo, tenhamos, todos nós, direcionado talvez o foco maior para uma Copa Libertadores, que, na minha visão, as Copas elas sempre são de alto risco, né? Porque elas são eliminatórias, você tem um dia não, como a gente foi na Copa do Brasil, talvez tenha sido um dos piores jogos do Galo no ano lá contra o Flamengo, fez um puta de um jogo aqui, com muita superioridade, chegou lá e foi eliminado. No próprio Palmeiras, na questão dos pênaltis. Então, penso eu, que quando você está no Campeonato Brasileiro, você tem essa chama sempre acesa de poder conquistar, você não só arrecada mais, como você também consegue trazer as Copas em paralelo com chance de ganhá-las. Foi isso que eu disse, né? Esse relaxamento dito, nós não observamos em nenhum momento, e afirmo para vocês e para o torcedor que nos escuta, que qualquer atleta profissional do Galo, lá da cidade do Galo, tenha diminuído o seu desejo, a sua fome, e inúmeras das falas pré e pós-jogo é aquilo, seguir marcando história, seguir escrevendo o seu nome na história do Galo. E aí nós podíamos aqui estabelecer uma outra discussão tão grande. Não depende só da gente. Uma das coisas que cada vez menos se conversa em futebol é a questão do campo e bola. Se analisa que quando o time não ganha, se analisa, porque o relacionamento com o treinador, mas se analisou que em muitas das vezes o teu oponente foi superior e você foi incompetente em vencê-lo? Não, a gente começa a avaliar e levantar situações que elas transcendem a questão do campo. Eu posso afirmar para vocês, porque conheço esse grupo, lidero esse grupo, assim como a comissão técnica, que todos eles seguem tendo o mesmo desejo, mas oscilamos sim. Não desempenhamos no campo o que desempenhávamos talvez o ano passado, por aquilo que nós já estamos falando aqui. Em algum momento talvez o mental nosso não estivesse tão direcionado para o brasileiro e um pouco mais para as Copas, que é de altíssimo risco, como aconteceu esse ano. Ficamos no meio do caminho nas Copas e distante no Campeonato Brasileiro. Agora nos resta buscar essa vaga, que para nós vai ser uma das conquistas no ano. Rodrigo, você falou do Hulk, que vai ficar, não tem interesse de sair do Atlético, mas também o seu nome, ele é muito colocado nesse mercado da bola, né? É Grêmio, o Grêmio, você faria parte do novo projeto do Grêmio, é o Vasco, é seleção brasileira, e você tem um contrato até 2026 com o Galo. Então, queria saber da sua situação e se de fato procede o interesse desses clubes e também da seleção brasileira em contar com o seu trabalho. Bom, assim, quando eu vim para cá, né, eu percebi no Galo assim,
um modelo, um projeto totalmente diferente, né? Não só pelo clube, pelo próprio torcedor, que é extremamente apaixonado pela infraestrutura, mas pelas pessoas, né? Como eu disse no início, né? Tem infraestrutura física e infraestrutura de pessoas. E aqui no Galo isso me tocou muito, porque eu os conheci e lá atrás, antes de ganhar, né? Antes de ganhar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, principalmente, fora os estaduais, a gente via esse projeto aí, ele fazia sentido. E eu me senti inserido nisso. Por conta de quase 20 anos nessa estrada e também por conta das conquistas, é natural que muitas vezes o nome seja lembrado em alguns outros clubes, principalmente clubes com os quais eu tenho uma certa identificação. O caso do Grêmio, principalmente, onde eu fui atleta desde base até profissional. Foi o meu primeiro trabalho também como executivo. No caso do Vasco, idem. Mas eu tenho um compromisso. Eu sempre prezei muito na minha carreira cumprir os meus contratos. E foi sempre assim. É claro, Henrique, que agora tem essa indefinição que nós estamos falando, né, Emerson, questão SAF ou não. Eu não sei o que vai acontecer. Literalmente eu não sei. Mas eu planejo o Galo todos os dias como se aqui eu ficasse até 2026. Mesmo que eu não tivesse contrato. Mesmo que meu contrato encerrasse em dezembro, como era no início, eu estaria planejando, porque é meu trabalho, é minha obrigação e faz parte dos meus princípios, planejar para frente. Em tudo correndo bem, né? Correndo bem que eu digo, tendo a continuidade da gestão, a participação da atual gestão no Galo, penso eu, pelo menos da minha parte, minha família já está muito melhor adaptada aqui em Minas, entendeu? E gosto aqui de Belo Horizonte, já se foram 2 anos, não penso em sair. A pergunta é pessoal, não penso. Você não falou da seleção. É que isso não dá nem para falar agora, porque primeiro que tem uma Copa ali na frente, que eu posso te afirmar é que eu não tive nunca nenhum contato da CBF nesse sentido. Eu tenho realmente uma boa relação com o atual presidente, porque já nos conhecíamos antes, né? O atual presidente da CBF. Mas óbvio que por uma questão até ética, me dou bem demais com o Juninho e toda a turma que está lá. E é assunto que para agora não é pauta, né? Nem para mim, nem para eles, nem para ninguém. Alexandre, faça a sua pergunta, a gente vai para o intervalo e na volta o Rodrigo responde. Pois é, eu vou fazer a pergunta do seguinte, o Rodrigo. A substituição do Cuca, né, do 2021 para o 2022, acabou se transformando numa novela, né? Foram vários nomes buscados até se acertar com o turco Mohamed, né? E é colocado por algumas pessoas que também o trabalho dele contribuiu para que esse 2022 não acontecesse da maneira como se esperava, né? Essa experiência vivida na virada de 2021 para 2022 tem reflexo nesse 2022 para a definição de 2023, já que você colocou aí que ainda não existe a certeza da permanência do Cuca? E eu só vou aproveitar a resposta no próximo bloco. Você fez uma troca, o Atlético fez uma troca que todo mundo faria, né? Naquele momento de trazer o Cuca de volta, pelo que o Cuca significa. Qual a avaliação que você faz do retorno? Porque todos nós acreditávamos que o Cuca chegaria e que rapidamente a coisa voltaria ao ano passado. Como que vocês avaliam essa troca até agora? RV. Antes de você responder a pergunta dos nossos comentaristas, ô Rodrigo, tem aqui o Votan Souza pedindo para você aposentar no Galo. Legal, Votan. Pô, obrigado mesmo. Obrigado pelo carinho. Não tá muito distante de aposentar não, mas vamos ver. Um abraço aí para você. Então, vou começar aqui pelo Alexandre. Vamos fazer uma retrospectiva, né? Lembremos que o Cuca nos comunicou, né, da sua decisão pessoal de saída. Isso já estava lá entre Natal e Ano Novo do ano passado. Que foi um ano que nós adentramos dezembro com a final da Copa do Brasil, né? E que ela foi após o término do Campeonato Brasileiro. Então, assim, se para alguns ele havia dizendo que estava reavaliando a permanência dele, enfim, para mim não. E nós temos uma ótima relação, né? Só para vocês saberem, eu já disse isso outras vezes, o Cuca era atleta do Grêmio quando eu ainda estava na base e treinávamos juntos.
Já conheci ele muito tempo, quando jogamos contra também. Nossa relação é ótima. E obviamente, quando você não se prepara para isso, natural que depois você demande um certo tempo, porque você tem que fazer o estudo de quais são os técnicos disponíveis ou não, qual o perfil de cada um. E passou pela nossa decisão, questão financeira, né, do próximo treinador, a questão também daquilo que nós tínhamos como algo inegociável, que era a manutenção do nosso staff, nosso corpo de trabalho, porque acreditamos nós que esse é um saber do Galo, foi construído isso, e aí eu falo, desde o preparador físico, treinador de goleiro, enfim, os fisiologistas, todo aquele staff que é um backup do clube, independentemente de ser o Rodrigo Caetano o diretor e o Cuca o treinador, eu acho que isso aí realmente é uma inteligência que o Galo não pode desperdiçar, até para que possa mirar voos mais altos. Então, assim, foram alguns critérios adotados nas nossas inúmeras entrevistas. Nós entrevistamos 7 treinadores, uns por uma questão, outros por outra, acabaram não evoluindo as conversas. E quando ficamos com o Turco e um outro técnico, nós entendemos naquele momento que era o que mais poderia se aproximar do trabalho do Cuca em termos de continuidade e também do staff. Tanto é que, no início do trabalho e nos primeiros meses, como já falamos aqui, tivemos as conquistas que hoje são as únicas conquistas do ano, né? Tanto a Supercopa, dificílima, ser um jogo único contra um grande rival, bem como o Tricampeonato Mineiro, né? Porque eu sempre lembro que nós ganhamos todos os clássicos do Campeonato Mineiro de 2022. Enfim. Mas nós não estávamos contentes com a performance do time, esse é fato, e entendemos que tinha um momento ali no Campeonato Brasileiro pós-eliminação que ou trocávamos ali ou então poderíamos ter um prejuízo talvez maior. E foi consenso de todos que era o momento. Prontamente ligamos para o Cuca, e aí, Léo, no nosso entendimento, não existe, ou não existia um nome de uma readaptação mais rápida, como o caso do Cuca. Tanto é injustiça analisar que os problemas que estamos tendo é por conta do Turco, eu acho que é uma injustiça, porque ele entregou, do seu jeito, do seu método, ele entregou títulos para o clube, né? E acho que foi, em alguns momentos, extremamente cobrado, talvez em algumas delas, às vezes, além até do que deveria, mas enfim, isso já é passado. Do mesmo modo que eu também acho injustiça dizer que o Cuca não retornou bem, ou que não dá para nós fazer esse recorte, principalmente do Cuca. Não dá para fazer um recorte do Cuca em apenas esses 3, 4 meses que ele está conosco. Eu acho injusto por tudo que ele representa, pela sabedoria, pela liderança, pela forma estratégica dele, sabe? Então, é claro que nós queríamos estar numa outra posição na tabela, isso já foi dito aqui. Mas penso eu que não são esses meses que devem diminuir a importância e principalmente a nossa convicção em relação à continuidade dele. Eu penso assim que ele tem história, trabalho, conhecimento do clube suficiente para dar seguimento e, como eu disse, fazer os ajustes no próximo ano. Então, não posso avaliar só por esse retorno dele, tá? O Cuca vai muito além disso. Rodrigo, olha, nós temos muito assunto para poder discutir aqui. A gente ficaria aqui 2, 3 horas, mas infelizmente nós estamos já na reta final do programa. Eu queria te agradecer a gentileza, o carinho de vir aqui no Rádio Esportes e participar conosco desse bate-papo. Agradeço, Emerson, todos vocês. Agradeço o convite a vir na Rádio Esportes, até porque para mim foi uma honra aí ver realmente a condição de trabalho que vocês têm. Parabéns. E obrigado também, Alexandre, Léo, Henrique, que esse aí me perturba sempre, tá? Vou continuar até 2026. A gente tem notícia disso, realmente. Mas eu já tenho uma salinha aí que depois dá pra... Prometo continuar, viu, Ele Rodrigo? também perdoou muito o Cássio, que também está aqui com a gente, Cássio Regui. Obrigado pela presença, viu, Cássio? Eu queria deixar claro aqui que sempre que for convidado e tiver essa questão da disponibilidade da agenda dos jogos, virei aqui com muito prazer. E contem comigo, principalmente para me comunicar com o torcedor, que é onde vocês têm essa enorme audiência, nos
Não nos momentos bons. Espero que as minhas aparições assim sejam cada vez mais raras. Que o Galo sempre esteja em bom momento. Mas quando não tiver, vocês podem chamar, que a gente está aqui para dar a devida explicação e as justificativas. E até para que o torcedor possa ter um entendimento que a gestão no futebol ela é um negócio muito mais macro, né? Muito mais do que além você montar elenco, contratar treinador ou jogador. Ela vai muito além disso. E esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão aqui no Galo. Obrigado a vocês, viu? Nos momentos bons também. Nós que agradecemos.